Boa noite para você na sintonia da Rede Aparecida de Rádio, acompanhando a nossa programação neste momento. Eu sou Ana Nery e chego agora com o nosso quadro Informação em Pauta, sempre com temas que nos ajudam, que nos orientam, enfim. Infelizmente, por exemplo, vamos falar hoje de acidentes no trânsito, o número vem aumentando cada vez mais e muitos de nós, diante desta situação, não sabemos exatamente como agir. Por exemplo, não sei se você que está nos ouvindo já se envolveu num acidente. O que a gente sabe, né, caso você tenha passado, é que uma situação extremamente desgastante e não há motorista que não esteja sujeito a um pequeno ou um médio ou grave acidente. E o quadro Informação em Pauta de hoje convidou o advogado Dr. Pedro Sampaio. Ele é advogado e também especialista em direitos e deveres no trânsito e ele vai nos ajudar nesta noite com este tema. Boa noite, doutor Pedro. Seja bem-vindo à Rede Aparecida de Rádio. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os ouvintes. É sempre uma satisfação poder participar da programação da Rede Aparecida. Que bom, doutor. Para a gente também é uma grande alegria. Hoje o assunto, assim, é um pouquinho tenso, um pouco complicado, porque afinal de contas ninguém quer se envolver num acidente, porém nós precisamos de orientações, porque caso aconteça algum pequeno, ou enfim, qualquer tipo de acidente, a gente saiba como resolver a situação. Eu pergunto para o senhor, doutor, qual deve ser a primeira atitude do motorista ao se envolver num acidente sem vítimas? Tá. Primeiramente é ter calma, né? Porque normalmente essas situações são caóticas. Então, primeira conduta do motorista é ter calma, tentar contato, né, com outro motorista, o qual ele acabou batendo, ou então bateram no veículo dele, anotar a placa, pegar os dados do outro motorista, verificar de preferência se esse motorista que causou o acidente possui seguro, se está disposto a colaborar então para acionar esse seguro, para poder verificar o conserto, os reparos do veículo, tá? É sempre bom também, né, fazer o boletim de ocorrência. Nesse caso, não havendo vítima, é possível fazer esse boletim de ocorrência até mesmo pela internet. Então, seriam essas as primeiras condutas aí do motorista ao se envolver num acidente de trânsito sem vítima. Ok, doutor. E em qualquer acidente automotivo, a polícia deve ser acionada ou em que caso o boletim de ocorrência pode ser feito pela internet? Certo. Em qualquer tipo de acidente de trânsito, seja com vítima ou seja sem vítima, a polícia pode ser acionada, né? Mas no caso, não tendo vítima, sendo apenas os danos do veículo, não é necessário que a polícia seja acionada. Neste caso, pode a pessoa buscar qualquer posto policial militar ou até mesmo a internet para fazer o boletim de ocorrência, relatando os fatos, tudo direitinho, porque normalmente as seguradoras pedem isso. Agora, no caso de acidentes em que existam vítimas, ou seja, qualquer uma das partes teve ali uma escoriação, teve um ferimento, seja de qualquer natureza ou gravidade, aí sim é necessário acionar a polícia militar e ela vir até o local para tomar as providências, inclusive querendo adiantar, acionar inclusive o resgate, o serviço de resgate. Em relação às testemunhas, qual a importância de conseguir essas testemunhas nessa situação? E eu gostaria que o senhor falasse se fotos também podem ajudar no processo, doutor. Certo. No caso de acidente de trânsito, normalmente você colhe testemunha, você faz fotografias do local quando o outro motorista, ou então quem você acha ser o culpado, ele não colabora. Então você verifica lá que houve um acidente com o seu veículo, e o motorista acabou fugindo, ou até mesmo o motorista está alterado, não mostra querer colaborar. Então é interessante que se peguem pessoas que estejam no local, que tenham visto o acidente, é interessante fazer imagens do local, imagem do seu veículo, do veículo do outro condutor, para que isso no futuro, caso seja necessário, possa embasar até mesmo uma ação civil de reparação de danos. Isso é importante sim.
Muito bem. Agora, e quando os proprietários que estão envolvidos no acidente não têm seguro, quem deve arcar com os custos do reparo dos veículos? Certo. Essa questão de arcar com custos, ela é sempre problemática, tá? Queira quando existe seguro ou não. Neste caso, nós temos aí por praxe, e a justiça tem entendido que normalmente quem bate na traseira do veículo sempre presume-se culpado. Mas em outras situações, às vezes é difícil você verificar quem foi o culpado por aquele acidente. Então, sendo assim, normalmente esses casos acabam caindo no judiciário, aí então por meio aí de testemunhas, por meio de fotografias, às vezes até mesmo por meio de perícia, é possível verificar o real culpado daquele acidente. Então, claro, quem teve culpa vai indenizar o outro. Como muitas vezes não é possível verificar o culpado e por muitas vezes cada um acaba ficando com seu prejuízo. Então isso acontece bastante. Isso quando existe seguro e quando não existe, porque quando existe seguro também, o segurado ele normalmente fica receoso em acionar o seguro por conta de benefícios que ele venha a perder no futuro, na renovação do seguro. Então normalmente esses casos assim acabam caindo no judiciário para serem resolvidos. Ok, doutor. Com certeza os nossos ouvintes estão se beneficiando bastante dessas informações, muitos esclarecimentos. Falamos aí da questão de quando não há seguros. Agora vamos falar quais são as recomendações no caso de um acidente com vítimas, doutor? Tá, nesse caso, o acidente com vítima ele é um pouco mais complicado, porque envolve ali a saúde, envolve a integridade física de alguém. Então, nesse caso, havendo vítima, novamente, tenha calma, aí sim acione com certeza a Polícia Militar pelo telefone 190, acione também o resgate pelo telefone 192 do Corpo de Bombeiros. Evite ali de mexer na vítima, de querer prestar ali os primeiros socorros se você não tem capacidade para isso, não tem conhecimento para isso. Você acionando as autoridades, acionando a polícia, acionando o Corpo de Bombeiros, você já estará prestando os primeiros socorros. E claro, evite ali a aglomeração de pessoas, contribua para que a vítima ali pelo menos esteja calma e esteja num local ali confortável e seguro até a chegada do socorro. Muito bem. E se um dos envolvidos no acidente acabar fugindo do local, como que nós devemos proceder? Infelizmente isso acontece. Se um dos envolvidos acabar fugindo do local, caso você tenha pego a placa do veículo que ele estava conduzindo, com o tempo e com as investigações, porque todo acidente com vítima acaba gerando um inquérito policial, inclusive para apurar a condição da vítima, para apurar a responsabilidade de quem cometeu o acidente. Então, se a pessoa foge do local, é necessário que pelo menos você tenha a placa, ou então que alguma testemunha, alguém que estava por ali, tenha algum dado mínimo do veículo, porque muitas vezes você não consegue mesmo ter contato com a pessoa, porque ela comete ali a infração, o acidente e acaba fugindo. Então, se você não tiver pelo menos a placa do veículo, fica realmente difícil você localizar essa pessoa ou querer responsabilizar essa pessoa. Lembrando que fugir do local de acidente, quando existe vítima, é um crime. Certo, doutor. Já estamos quase encerrando o nosso bate-papo e vamos falar sobre um assunto que recentemente tem gerado polêmica, que é a questão aí do seguro DPVAT. Quando o proprietário, no caso de acidente, pode solicitar a indenização DPVAT? Certo. Ok. Ao contrário do que muita gente imagina, tá? O seguro DPVAT ele ainda está vigorando, tá? Então não houve a extinção do seguro DPVAT, pelo menos por enquanto. Tanto o proprietário do veículo, quanto o condutor do veículo e até mesmo o pedestre, caso ele seja vítima de acidente de trânsito, eles podem acionar o seguro DPVAT. O DPVAT ele te indeniza em caso de morte, em caso de incapacidade física, seja ela permanente, seja ela transitória. Inclusive ele indeniza a pessoa com gastos hospitalares, se for o caso.
Para acionar o seguro DPVAT, eu recomendo sempre que a pessoa vá ao site da seguradora líder, que é responsável pelo seguro DPVAT, e lá sempre tem o passo a passo de como acionar esse seguro. Tá? Existem outras seguradoras que elas são também conveniadas ao seguro DPVAT, onde você pode ir pessoalmente, por exemplo, a Porto Seguro e demais seguradoras. Se você vai pessoalmente, eles te dão uma lista de documentos necessários e, se for o caso, eles até dão entrada no processo de seguro DPVAT para você. E lembrando, esse serviço ele é gratuito, tá? Então ninguém pode te pedir algum valor para poder fazer isso, ele é gratuito. Excelentes explicações para os nossos ouvintes nesta noite, com certeza uma participação que fez bastante diferença para os nossos ouvintes, doutor. Por isso quero agradecer ao senhor imensamente por esta preciosa contribuição e quero dizer que o senhor é sempre muito bem-vindo aqui na programação da Rede Aparecida de Rádio. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite, também para mim é sempre um privilégio poder